recupera um texto clássico da filosofia, que é o texto O Conflito das Faculdades de Kant. E o Conflito das Faculdades de Kant expressa um conflito moderno da Universidade Brasileira e de toda a Universidade Mundial. O que eu gostaria de saber do professor Prata é o que ele pensa da resposta que Kant dá nesse texto à invocação que faz o rei da Prússia, Frederico Guilherme II, no século XVIII. Não, isso é sério. Um reitor que assina não é autorização. Ok, gente, vamos garantir aqui a fala, temos que pensar. Eu gostaria de saber do professor Prata o que ele acha dessa resposta, porque isso coloca o conflito moderno entre liberdade intelectual e razão de Estado. Ok, Prata, então. Professor Nildo, o nosso texto recupera esse conflito da universidade como templo do conhecimento, como a casa do saber, a casa onde a cultura é preservada, e o desafio do Estado em que ele não subverta não só a juventude, mas siga uma razão do Estado. Kant, ao contrário do que deveria fazer um pesquisador nosso, da nossa universidade, ele se submete a essa razão de Estado. E submeter-se a uma razão de Estado significa uma renúncia à liberdade. Mas esse texto recupera a função clássica da filosofia, eu diria, nos tempos modernos seria a função clássica das humanidades numa universidade que crescentemente se tecnocratiza e que só tem uma via de solução: a sua humanização mais rápida possível. Esse é um tema do pensador moderno, do cientista moderno, e é um tema que o reitor, no exercício do cargo, tem que ter. Por que esse texto do século XVIII diz respeito a todos nós, e eu não entendo por que essa pergunta é uma brincadeira? Pela simples razão de que nessa campanha se falou sobre pluralismo o tempo inteiro, quase como se estivéssemos sob uma ameaça de pluralismo. E um reitor tem que trabalhar com a filosofia clássica com o mesmo respeito que trata de outras áreas, e precisa entender esses textos e fazer uma leitura contemporânea. Aqui não se trata de nenhuma pegadinha, aqui se trata de não admitir entre nós a impostura intelectual e não deixar sobre nós a ameaça da liberdade de pensamento. Essa é a minha preocupação, e eu trabalhei com um texto que foi assinado pelo professor Prata e pelo professor Paraná. O reitor tem que dominar Ok, e assina.